De verdade, eu não entendo. Se alguém puder, por favor, me explica, porque minha cabeça agora deu um nó. E eu não sei de mais nada. E assim, eu fico cada vez mais chocada com as pessoas, porque eu acho que o pior cego é realmente aquele que não quer ver. Oi gente, eu sou a Natália Romualdo. Eu sou Maristela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. Queria começar agradecendo, ao Alan Ramos, que mandou essa sugestão de pauta pra gente. Muito obrigada pela sua mensagem. Nossa, ótima sugestão, de verdade. E você que tem vontade, tem você algum... aí. É pra você mesmo, você que está nos vendo. Que tem alguma sugestão de assunto que você queria muito que a gente falasse sobre, porque nós não temos papa na língua, não temos medo de nada, entendeu? Igual um apresentador. Tô descobrindo isso agora. É assim, ó. Desculpa aí. Então, você que tem vontade de mandar sua sugestão, estamos abertas para recebê-la e ficaremos muito felizes. Estamos esperando a sua sugestão de assunto. Pode ser por aqui, pelo YouTube, porque a gente lê todos os comentários, e pode ser também pela nossa página no Facebook. Se você não curtiu, curte, o link vai estar aqui no box de informação do vídeo. Show! Então, qual que é a dúvida do Alan? Ele falou sobre a questão de a diferença entre você saber o que é racismo e você sofrer de fato racismo. E aí ele contou um pouco da história da vida dele. Ele tem uma pele clara, mas ele tem traços de pessoas negras, a boca, o nariz, enfim. E aí aqui ele nunca enfrentou problema nenhum com isso. Ele sempre foi visto como uma pessoa branca. Lido como uma pessoa branca. E que ele sempre esteve ao redor de pessoas com a pele muito mais escura que a dele, e que ele nunca passou por uma questão de racismo aqui, só que ele sempre soube o que era. Ele conhecia pessoas que já tinham passado por isso e tudo mais. Só que aí ele se mudou. E pro lugar para onde ele foi... Pra fora do Brasil. Ele tá, se eu não me engano, no Canadá. E aí, lá a situação é diferente, porque ele não é visto como uma pessoa branca. Ele é visto meio que como uma pessoa negra. E aí ele mandou esse de fato sofreu um racismo lá. E aí ele percebeu a diferença gritante entre como era aqui no Brasil, como ele via o racismo aqui no Brasil, e como é sofrer o racismo. E aí, conversando com a Natália sobre o que ele tinha conversado com a gente, o que ele tinha mandado, eu fiz uma relação com a questão do racismo reverso. Muitas vezes, quando você conversa com uma pessoa branca sobre racismo, quando você fala das suas vivências como uma pessoa negra, a pessoa branca, muitas vezes com uma boa intenção, vem dizer: ah, mas eu entendo o que você está falando, porque eu já sofri racismo também. Uma vez na escola me chamaram de branquela azeda. Querido, você passou por isso uma vez, uma, duas, e agora eu te falo. E os negros que passam por isso constantemente. E sinceramente, gente, quem dera se racismo fosse isso. Pois é, você foi chamado de branquela azeda. Só que aí, o que acontece? Você vai para sua casa, aí você liga a sua televisão. O que você vê? Pessoas brancas. Você saiu na rua, parou na frente de uma banca de jornal. Viu no jornal o quê? Pessoas brancas. Viu nas revistas o quê? Pessoas brancas. Em todo lugar que você vai, você se vê representado através das pessoas brancas. Você vira e fala: então, eu sou branquela azeda? Não, não sou branquela azeda. Porque eu sou, assim, as pessoas são iguais a mim. As mulheres mais consideradas mais bonitas são iguais a mim. E aí, teve uma vez que uma pessoa me disse que racismo reverso existe sim. Pessoas brancas sofrem racismo no Brasil, sim. Porque, inclusive, ela conhece uma pessoa que quase apanhou de pessoas negras porque ela tinha cabelo liso e comprido. E aí, assim, obviamente que isso é uma violência, né, gente? Isso aí é horrível. Não, é diferente, é violência, não é racismo. Mas aí, isso é ignorância, isso é várias coisas.
Mas aí não é a pessoa, reverso. e aí a pessoa não apanhou, ok, e saiu, e aí no outro dia e nos outros dias ela continuou aceitando o cabelo liso dela. E aí essa pessoa, quando era criança, ela não ouvia dos parentes, da mãe, das tias, que tinha que dar um jeito naquele cabelo, porque sair com aquele cabelo liso na rua, ela não podia não. E ela não via nos contos de fadas só mulheres com cabelo crespo. Não, e ela não via também, assim, pessoas brancas sendo perseguidas dentro de lojas por serem brancas. O que pessoas brancas perdem por serem brancas? Ninguém perde emprego por ser branco. Ninguém é preso por ser branco. Ninguém é julgado como ladrão simplesmente por ser branco. Ninguém é revistado, parado pela polícia e é revistado simplesmente por ser branco. Ninguém morre porque é branco, né? Já ouvi falar, nossa, ele tomou vários tiros da polícia, acharam que ele era bandido. Por quê? Porque ele é branco. Porque ele é branco. Agora, você é negro, você vê. Todo dia. Porque negro a gente atira antes. Eu já fui perseguida várias vezes em loja por ser negra. E aí as pessoas brancas dizem, eu sei exatamente do que você está falando. Não, você não sabe. Não, você não sabe. Mas você está muito paranoica, porque isso aí não é racismo. Você está vendo racismo onde não tem. Não, você não está vendo racismo porque você não sofre com ele diariamente. Por isso que você não está vendo e você não vai ver mesmo. É a mesma coisa que eu dizer para um gay, mas homofobia nem existe. Nossa, você reclama demais. Tem lá o Bolsonaro lá, mas é só ele. Ele é uma exceção. A maioria das pessoas aceitam os gays muito bem. Eu tenho até um amigo gay. Eu tenho um amigo gay, eu adoro ele. Não, e é aquilo que falam, né? Que assim, pra existir racismo reverso, teria que mudar toda a história, né? Teria que a gente voltar no tempo e aí, ao invés dos brancos irem lá e colocarem os negros, tirarem os negros da África, colocarem no navio e começarem com toda aquela barbaridade que foi feita, então teria que ter sido o contrário. Os negros tinham que ter ido lá para a Europa e escravizado todo mundo. E dizer a cultura africana é a superior. É a superior. E vocês todos os costumes. E aí, até hoje, entendeu? A cultura africana estaria como sendo a suprema. Eu acho que isso tudo é falta de informação mesmo. Pois é. É falta de informação e é aquela questão das pessoas não quererem admitir que há preconceito delas. Admitir os seus defeitos, porque ninguém é perfeito. Outro dia, eu estava até conversando com uma pessoa que ela virou e falou que eu estava sendo muito radical porque as coisas não são assim. Que ela virou e falou assim que o que leva os jovens para a pobreza, principalmente os jovens negros e da periferia, é o fato de que eles não têm acesso à educação. Aí eu virei para ela e falei, mas isso é o quê? Isso é o quê? Isso é racismo. Não tem por quê. Porque foi... A base da nossa sociedade foi criada de uma maneira em que brancos são superiores e que os brancos têm direitos totais. Agora os negros não. E negros não. Pois é. Até alguns séculos atrás, negros não eram gente. Não eram considerados gente. Por que você vai dar educação? Não é gente. Pois é. E aí, quando eu falei isso com ela, que isso acontece por causa do racismo, ela virou e falou, não. Mas não é. É coincidência pura. Não tem. Não é por causa do racismo. Sabe? Isso acontece porque as pessoas, assim, têm a mente muito fechada, isso é culpa do governo. E aí começa aquele monte de divagação. Sabe? Por que não admitir que a sociedade é racista? É isso que eu não entendo. As pessoas acham que você só prejudica uma pessoa negra quando você diz macaco, sou macaca. Quando você simplesmente silencia a fala de uma pessoa negra, a vivência de uma pessoa negra, você está prejudicando e muito. Ou que você, na hora de uma entrevista de emprego, você que não se julga racista, na hora de uma entrevista de emprego ou qualquer processo seletivo, entre um negro e um branco, vai escolher quem? O branco. Mas eu
sei o que você vai dizer, mas pode ser que ela seja muito mais competente, mas pode ser que a pessoa branca que foi escolhida seja realmente muito melhor, e pode ser que... Sempre. Pessoas brancas são sempre muito melhores. Que esse pensamento é o quê? Racista! Ei! Pessoas brancas são sempre muito melhores, são sempre muito mais talentosas, são sempre muito mais adequadas. São sempre quem tem as oportunidades. Não é vitimismo, a gente só está fazendo uma constatação do que acontece mesmo. E você também está vendo. Só que você não quer enxergar, porque é muito radicalismo achar que tudo é racismo. É muito radicalismo achar que a nossa sociedade está baseada em racismo. Uma novidade, a nossa sociedade está baseada em racismo. Mas aí é o que eu não entendo, porque assim, o que acontece? A pessoa vira e fala que não existe racismo. Só que aí, nego vira e fala que, não, porque eu sofri racismo reverso. Se não existe racismo, então como é que ela sofreu racismo reverso? Agora começou uma música altérrima, um reggae, sei lá o quê. Muito obrigada a todos vocês que continuam nos assistindo, a todos vocês que continuam acompanhando o nosso canal. Continue mandando sugestões pra gente. A gente adora. Vídeo, compartilha, se inscreve, comente. Um beijo muito grande em todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.